Olho a Olho, com Cida Campos. Programa Olho a Olho com Cida Campos, mais uma vez batendo um papo sobre o direito do consumidor aqui no PROCON em Cachoeira Itapemirim. E nós vamos falar com o responsável, coordenador, Dr. Oswaldo Antônio de Souza, coordenador do PROCON, e o diretor da fiscalização aqui do PROCON, Ricardo Fonseca. Seja bem-vindos ao programa, meu amigo. Eu agradeço a oportunidade, estamos às ordens para esclarecer para a nossa população o que for necessário. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, a parceria aqui conosco. Exatamente, a gente está aqui sempre para agregar conhecimentos e melhorar ainda mais a nossa parceria. É verdade. Direito do consumidor é bem amplo, né, doutor Oswaldo, né, Ricardo? E hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor nas escolas, os direitos que os pais têm, quais os direitos e deveres também da escola e também dos pais. Lógico, os pais não têm só direitos, têm deveres também. Mas nós vamos esclarecer sobre algumas demandas e o que está acontecendo aqui em Cachoeira Itapemirim. Doutor Oswaldo, hoje uma escola particular, seja uma, seja duas, a escola particular que vende o seu material didático para os alunos, ela pode vender exclusivamente, a escola pode vender exclusivamente, ou ela pode passar para terceiros vender exclusivamente? Inicialmente, quero dar uma boa tarde a todos os telespectadores que acompanham atentamente seu trabalho, parabenizar você que tem também oportunizado, né, a sociedade, esclarecendo temas tão importantes. No que você tocou sobre as escolas, veja bem, a escola ela pode sim exigir o material que ela usa, que todos têm que adotar aquele material. Ela não pode, entretanto, exigir que seja adquirido somente com ela, no fornecedor dela. Ela tem que dar opção aos consumidores buscarem as suas oportunidades para poder fazer a sua coleta de preço, saber onde está melhor, onde tem condição de parcelar mais vezes. Então, isso, para nós, é considerado uma prática abusiva quando não é ofertado isto. Quer dizer, então a escola ela pode ter um material exclusivo, mas ela não pode deixar que um único lugar seja vendido, porque aí fica monopólio? É considerado monopólio, e o monopólio é uma prática abusiva. Inclusive, vou até pedir que o Ricardo é o nosso chefe da fiscalização, ele acompanha isso de perto, tem ido em loco acompanhar essa situação. Vou pedir que ele dê uma contribuição também nesse sentido. Ricardo, você é sempre atento às demandas aqui em Cachoeiro, especificamente em loco, como o doutor Oswaldo disse. Isto é abusivo, isso é monopólio, você que vai sempre ao local quando existe uma denúncia, e quando não existe uma denúncia que você observa também como consumidor, você observa que tem algo errado, você busca, você vai atrás, tenta notificar, como é que funciona? Exatamente. Primeiro ponto de partida é entender que o consumidor é totalmente vulnerável. Ele pode ser vulnerável dentro das situações que o próprio mercado impõe a ele. Então, no caso de eventuais escolas que impõem certas condições que restringem o direito do consumidor, é considerado uma prática comercial abusiva. Escolas que detêm o uso específico de material educativo, beleza, não há irregularidade. Mas uma vez que impõe outro tipo de sanção, tais como punições pedagógicas, tais como indicação específica de adquirir esses materiais educativos num local específico, configura-se sim uma prática comercial desleal, configura-se um monopólio, configura-se uma prática comercial abusiva. Por quê? Porque fere o poder de escolha do consumidor. O consumidor poderia ter outras alternativas de pesquisa, uma outra alternativa de pesquisa de preço, uma outra alternativa de adquirir esse material educativo, pedagógico. Então, toda prática que o fornecedor imponha para exigir que seja adquirido produtos por eles fornecidos é considerada uma prática comercial desleal, uma prática abusiva, mesmo estando essa condição em contrato. Não importa que esteja em contrato, é considerado prática comercial abusiva. Então, é como se fosse um chamamento para os consumidores que estejam passando por essa situação que
exijam seus direitos, que imponham junto aos órgãos do consumidor que faça valer sua vontade, de uma pesquisa de preço, de uma verificação de um produto com um preço mais razoável para ser adquirido. Não pode ser imposto um local específico para a compra de material. Pode ser imposto um material a ser usado para fins pedagógicos, mas nunca impor um local específico que o compra, porque coloca em uma posição de vulnerabilidade maior ainda do consumidor. O objetivo do código não é colocar nenhuma parte em vantagem, é colocar sempre o equilíbrio na relação de consumo. Então, partindo da premissa que qualquer escola esteja executando esse tipo de prática, está desequilibrando essa relação de consumo. E qual que é o meio de se equilibrar essa relação de consumo? É colocar mais locais para venda, é para não fazer aplicações pedagógicas, para um não uso de material. E o consumidor tem o direito, sim, de exigir que seus direitos sejam respeitados. O PROCON já está ciente da prática, o próprio fabricante está ciente dessa prática que determinadas escolas estão fazendo. O procedimento a ser adotado pelo PROCON agora é de notificar todos os envolvidos. Fabricante, lojas terceirizadas, livrarias, escolas, todos que forem envolvidos nessa relação de consumo, que apresentem as suas devidas justificativas para serem analisadas. A gente quer saber cópia de contrato, como que funciona essa determinada parceria entre a escola e esse ente que fornece esse material pedagógico. Como que está sendo isso? Qual o valor dessa mercadoria? Tem um valor diferente lá na ponta do comércio para um valor diferente daqui? Qual é o lucro disso? Por que eles estão fazendo esse tipo de prática abusiva? Então, tudo vai ser notificado, vai ser inserido em processo administrativo e, uma vez constatada claramente a existência dessa infração, os 3 podem ser autuados. Então, o momento é agora que as escolas, que a livraria ou que os fabricantes revejam suas posturas, porque eles vão ser notificados se explicarem, o PROCON vai analisar todos os contratos referentes a essa situação e se tiver de tomarmos medidas enérgicas de autuação, nós vamos tomar. Ricardo, você falou uma coisa ali, tudo que você disse é muito importante, mas esclarecendo aqui, o aluno não pode ser proibido de fazer qualquer tipo de prova, simulado, frequentar as aulas, mesmo que seja bolsista ou mesmo que esteja até devendo mensalidade, né? Exatamente. Não pode ter nenhum tipo de aplicação pedagógica, seja por questão de material educativo ou pedagógico, ou seja por estar devendo, se existir alguma inadimplência perante a escola. Não pode sofrer nenhum tipo de sanção pedagógica, até porque a relação entre eles é uma relação contratual. A escola está prestando um serviço educacional, então a escola tem que cumprir aquele contrato. Não pode ter nenhum tipo de aplicação pedagógica. Ricardo, mais um ponto aí que você esclareceu referente a outras livrarias, outras papelarias, outros pontos de vendas. Se o X ou o Y quiser, eles podem, o que eles devem fazer? Porque a livraria X, a papelaria Y quer revender também esse material. É possível? O que tem que ser feito? Teria que contactar junto ao fabricante da comercialização e do fornecimento desse material educativo. No que tange como funciona essa parceria, essa provável parceria. Só que, na minha visão enquanto aplicador do código, é que deve ter outras opções de escolha ao consumidor, senão o consumidor fica totalmente refém às situações e valores e fatos que um determinado fornecedor possa impor. Colocar apenas um único ponto de venda é colocar o consumidor muito em vulnerabilidade. Então, eu acredito que devam haver mais opções para o consumidor ter a sua escolha de um melhor local, de um melhor preço, de uma melhor forma de pagamento, porque hoje em dia o fenômeno do superendividamento está muito grande. Impor um único local para vender significa que o consumidor está sendo coagido a comprar um material, seja pelo preço que for, seja pela forma de pagamento que for. Então, o que o consumidor vai ter que fazer? Vai ter que se endividar. Então, uma vez que abre o leque para novas opções de compra, vai consideravelmente aumentar o poder de escolha e de barganha do consumidor. Aí vai tornar o quê? A relação de consumo equilibrada. Doutor Oswaldo, no Código do Direito do Consumidor, é claro que o consumidor tem direito de escolher onde pode comprar. Sim, isso está previsto na legislação, não só no Código de Defesa do Consumidor, mas toda a legislação que trata a questão da defesa do consumidor
há essa previsão do consumidor poder ter acesso, ter a opção de procurar o que melhor lhe atenda, né? Os melhores preços, as melhores condições. Isso aí, quem foge disso está realmente cometendo abuso e está sujeito à penalidade. E agora, mais do que nunca, não andou na linha, o trem pega, né? Mais ou menos, né? Até eu costumo dizer que o PROCON não tem essa finalidade de estar multando, de estar perseguindo, nada, né? Não é bem. Às vezes, o bicho-papão chegou o fiscal do PROCON, não. A nossa ideia é a relação do consumo, a harmonia entre as partes, orientar. O primeiro trabalho que a gente tem feito, e isso falo muito com o Ricardo, com os fiscais, o primeiro trabalho nosso é orientar os fornecedores para que não haja necessidade. Agora, se a gente for forçado, a gente tem os meios e a gente vai aplicar como tem sido feito, né, a penalidade. É só andar corretamente, andar direito e respeitando o direito de cada um, né? O direito é para isso, é para ser respeitado, né? Mas, Ricardo, quando um fiscal ele vai em loco, ele vai primeiro para notificar, apesar que aqui a atuação, esses minutinhos que eu fiquei aqui antes da matéria, eu percebi que vocês entram em contato por telefone, vocês conversam, tem uma pré-conversa antes, né? Caso não toma ciência, o pessoal não quer andar direitinho, aí existe a notificação e depois a multa, é isso? Exato. Ali no atendimento eu coloquei a seguinte premissa, e isso eu venho costurando desde anos atrás com os fornecedores. Eu levei-os a crer e acreditar que resolver por telefone é o melhor dos caminhos. Ou seja, não monta esse processo, não precisa se defender de multa e etc. E muitos fornecedores têm aplicado esse tipo de metodologia de trabalho que eu coloquei. Hoje nós temos cerca de 88% de casos resolvidos só por telefone. Ou seja, são poucos processos. Significa que o PROCON não é fábrica de multa. O PROCON primeiro tenta dialogar. Tenta levar o fornecedor a entender que resolver por telefone é o melhor dos caminhos, entendeu? Mas, quando é para agir, o PROCON age. Age como? Por meio de processo, age através de uma visita em loco dos auditores fiscais. Normalmente, apesar de não ser obrigado, normalmente nós preferimos notificar, para poder levantar mais informações, para fazer uma análise fiscal mais concreta daquele fato. Então, quando há uma intervenção de um fiscal junto a alguma determinada empresa, vai ser, em primeiro momento, a depender da situação, lavra-se uma notificação para fazer uma análise apurada ou para que a empresa, por exemplo, pare de fazer alguma determinada obrigação. É seguir corretamente que tudo vai dar certo, né, Ricardo? Exatamente. A gente aplica em risco o Código de Defesa do Consumidor e as legislações que circundam, que falam também sobre relação de consumo. Direito do consumidor é o que eu disse antes. É amplo, são tantas coisas, assim, e você não pode deixar de buscar os seus direitos. Eu falo isso sempre nas minhas matérias. Eu brigo muito pelos meus direitos, doutor Oswaldo e Ricardo, porque eu acho que se existe, está na lei, a gente tem que cumprir. Temos que cumprir. Doutor Oswaldo, muito obrigado pela parceria conosco. Eu espero que possamos estar mais vezes aqui esclarecendo ao nosso querido internauta todas as dúvidas. Eu é que tenho que agradecer, parabenizar vocês têm feito um trabalho que realmente tem tido um alcance muito grande, então parabenizar e agradecer e dizer que nós estamos, né, Ricardo, aqui às ordens, tanto para você quanto para toda a população, tá bom? Ricardo, muito obrigada, a parceria de sempre. Igualmente, a gente está à disposição para tirar dúvidas, resolver processos relacionados à relação de consumo, basta que o consumidor nos procure. Muito obrigado pela audiência e o programa Olho a Olho com Cida Campos volta semana que vem. Até lá. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.